E eu peço aos irmãos, por favor, que abram, por favor, Epístola de Paulo a Filipenses, no capítulo 4. Nós leremos apenas 2 versos, os versos 8 e o verso 9. Dizem assim: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos. Senhor, nosso coração está cheio de alegria por estarmos na Tua casa. No decorrer dessa semana, estivemos atravessando muitas experiências, boas e ruins. Mas aqui estamos na Tua presença, Senhor, para Te render louvores, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. E contamos, ó Deus, com a Tua misericórdia, para estender a Tua mão e nos abençoar como Teu povo. Lembra-te, ó Deus, das Tuas promessas, e não, ó Deus, nos desampare em nenhum momento da nossa vida. Nós dependemos completamente do Senhor, e rogamos por essas bênçãos sobre nós, pois dependemos do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Agora, Senhor, em que a Tua palavra foi lida e será explicada, que o Teu Santo Espírito a dirija aos nossos corações, nos enchendo de fé, nos exortando e nos ensinando sobre como vivenciar exatamente aquilo que a Tua palavra revela de acordo com a Tua vontade. Nós oramos por tudo isso, agradecidos, e fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, conta-se uma história de que numa carpintaria, as ferramentas que estavam ali resolveram fazer uma assembleia. E elas passaram a discutir entre elas sobre algumas matérias que elas estavam considerando muito importantes. Então o martelo assumiu a presidência da assembleia. Quando ele assumiu essa presidência, ele foi indagado, ele foi questionado, porque ele fazia muito barulho e ele também batia muito, né? Batia muito. Então o martelo, ele assumiu a sua culpa, mas ele exigiu que fosse expulso o parafuso, porque o parafuso dava muitas voltas para chegar onde deveria chegar, para fazer aquilo que deveria fazer. O parafuso, por sua vez, concordou em ser expulso, mas ele também exigiu que naquele momento a lixa fosse retirada juntamente com ele. E o argumento do parafuso era que a lixa, ela era muito áspera no trato com os outros, e ela estava sempre entrando em atritos. Então, a lixa resolveu acatar aquela sugestão, aquela reivindicação de que ela deixasse a carpintaria. Mas ela colocou como condição que naquele momento a trena também fosse retirada, fosse expulsa. Eu saio, mas se a trena sair. E o argumento da lixa é que a trena, ela ficava o tempo todo medindo os outros pela sua própria medida, se considerando o padrão que deveria ser usado para medir os outros. Naquele momento, o carpinteiro entrou na carpintaria, juntou todas aquelas ferramentas e iniciou o seu trabalho, utilizando exatamente o martelo, o parafuso, a lixa e a trena. E de uma madeira rústica, o carpinteiro fez um lindo móvel. Tendo terminado, ele então se retirou e a carpintaria se viu novamente sozinha. Então, as ferramentas resolveram se reunir novamente em uma assembleia. Naquele momento, o serrote tomou a palavra e disse o seguinte: Senhores, está claro que temos muitos defeitos, mas o carpinteiro usou a cada um pelas qualidades que cada um tem. Assim, proponho abandonarmos essa discussão e nos concentrar nas tarefas construtivas. A proposta foi aceita por unanimidade, e todos perceberam que, apesar das diferenças, podem ser unidos num único propósito, nas mãos daquele hábil carpinteiro. Essa história, ela ilustra aquilo que frequentemente nós vivenciamos nas nossas relações interpessoais. Estamos, muitas vezes, entrando em atrito por não aceitar que haja diferença do nosso irmão para conosco.
na maneira de pensar, na maneira de agir. Então nós transformamos o ambiente das nossas relações em um ambiente tóxico, cansativo, desanimador. E isso acaba afetando, por afetar a comunhão, a nossa missão. Olhando para o texto que nós lemos, de acordo com o seu próprio contexto, vemos que havia divergências na igreja de Filipos. E essas divergências, elas estavam sendo realizadas, estavam acontecendo basicamente por dois grupos. O primeiro grupo está descrito no capítulo 3, verso 1 ao verso 3. Pessoas que não eram da igreja, apesar de estarem na igreja. Estes não eram da igreja, ou seja, do corpo de Cristo, porque, como diz Paulo no capítulo 3, verso 18, eles eram inimigos da cruz de Cristo. Então, eles não podiam fazer parte do corpo de Cristo. E esse grupo estava causando muita discórdia na igreja, com as suas falsas doutrinas e com o seu mau exemplo. Mas havia um outro grupo dentro da igreja que estava causando conflito. E isso está descrito a partir do capítulo 4 de Filipenses, verso 1 e verso 2. Duas mulheres estavam entrando em uma disputa de ideias, e aquilo estava causando uma ansiedade em toda a igreja. Então, para este último caso, o apóstolo Paulo, ele dirigiu 5 exortações à igreja. As 3 primeiras exortações tiveram uma perspectiva de remediar aquelas relações que estavam em conflito. Essas exortações nós já vimos na última mensagem. Paulo, com base no Senhor, esta expressão acontece 3 vezes aqui no capítulo 4, e essas expressões, elas meio que determinam as argumentações do apóstolo Paulo. A primeira é: permaneçam firmes no Senhor. Verso 1. Vocês precisam permanecer firmes no Senhor. Como? Aguardando a bendita vinda dele. E essa esperança de que na sua vinda seremos transformados e experimentaremos definitivamente de uma paz que aqui nós ensaiamos ter, mas lá será permanente e segura. A segunda exortação de Paulo, versos 2 ao verso 3, pensem concordemente no Senhor. Se elas estavam num conflito de ideias, a exortação de Paulo é: pensem concordemente. E a base é no Senhor. A terceira exortação está no verso 4. Alegrem-se no Senhor. E aí a pergunta que precisamos fazer é: como devemos nos alegrar no Senhor? E Paulo termina trazendo 2 instruções adicionais: praticando a moderação, verso 5, e também resistindo à ansiedade com oração, verso 6 e o verso 7. Essas 2 últimas exortações que Paulo traz e que se encontram no texto que nós lemos, verso 8 e verso 9, essas 2 exortações, elas tiveram uma perspectiva preventiva. Então nós vamos tratar o problema que está acontecendo agora, mas nós vamos nos precaver em face da possibilidade desses conflitos surgirem novamente dentro da igreja. Então, as exortações de Paulo aqui têm esse caráter de prevenir a igreja. E como que a igreja, ela se previne de determinados conflitos e conflitos injustos? E aí vem as argumentações dele: pensem corretamente e ajam corretamente. Se você pensar corretamente e agir de uma maneira justa, correta, então você estará se prevenindo de conflitos dentro da igreja. Vamos ver essas 2 argumentações que Paulo traz aqui. Primeiramente, pensem corretamente. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ele começa dizendo: finalmente. Essa palavra na língua portuguesa pode parecer para nós o significado de encerramento. Mas, na verdade, na língua grega, essa palavra significa além do mais, ou além disto. O que Paulo está dizendo aqui, está fazendo, ele está apenas continuando o assunto anterior nesta passagem. O assunto que ele trata dos versos 1 ao verso 7 tem continuidade agora no verso 8. E ele está apenas tratando agora, numa linguagem preventiva, aqueles mesmos conflitos que ele estava tratando nos versos anteriores. E como nós já vimos, 2 mulheres, elas entraram numa discórdia, e isso estava repercutindo na igreja. Por isso Paulo apelou para que pensassem concordemente no Senhor. Evidentemente, o motivo daquela discórdia era por questões periféricas e secundárias, que só poderiam ser reparadas se ambas se unissem as suas convicções naquilo que era central ou primário: o Senhor Jesus.
conforme nós lemos os versos 20 e verso 21. No verso 20 do capítulo 3, Paulo disse: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele fará naquele dia? Ele transformará o corpo da nossa humilhação, o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Essa doutrina está lançada. Existe algo muito mais importante para nos preocupar. Existe algo muito mais importante para nos apegar. Mas aquelas irmãs certamente estavam brigando entre si, discordando entre si, por assuntos que não dizem respeito àquilo que é essencial para a fé. E, geralmente, nós nos dividimos muito mais por questões secundárias do que por questões primárias. Nós temos discórdia sobre, por exemplo, a questão do batismo. Se ele deve ser por aspersão, se ele deve ser por imersão, se ele deve ser por efusão. Irmãos, essas coisas são secundárias. O que é principal? É que os penitentes, os pecadores que reconhecem o seu pecado e arrependidos, desejam professar a sua fé em Jesus Cristo publicamente. E como confirmação dessa fé interna, receber a água do batismo, que é uma confirmação, é um selo externo, que só tem sentido se houver uma convicção interna. Isso é o mais importante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, pois os três coexistentes como um único Deus é o único merecedor de todo louvor pela conversão de um pecador à vida eterna. Isso é o mais importante. Mas a gente fica discutindo, você foi batizado de um jeito, eu fui batizado de outro. Às vezes discutimos, a igreja fulana de tal, a tal igreja, ela não pensa exatamente como eu penso. E a gente começa a considerar os nossos irmãos, alguns irmãos pentecostais, alguns irmãos neopentecostais, como se eles fossem inimigos da fé. Porque nós temos a melhor doutrina, porque nós temos uma estrutura organizacional muito mais amadurecida e acabamos desprezando irmãos sinceros na sua fé em Jesus Cristo. E eles, quando você vai analisar, não são todos, obviamente, mas muitos deles têm as mesmas convicções naquilo que é central para nós presbiterianos. E quantas vezes nós desprezamos o nosso irmão porque ele é pobre ou ignorante? E quantas vezes desprezamos o nosso irmão porque ele é rico e culto? Coisas que são secundárias, passageiras, e que representam diferenças naturais de uma vida social. E deveríamos nos apegar muito mais às questões centrais da fé. E essas irmãs, elas não estavam pensando assim. Elas estavam discutindo entre elas coisas que são secundárias. E Paulo está dizendo, olha, existem questões centrais muito mais importantes que nós devemos nos apegar. E quando nós temos essa visão, quando nós temos essa percepção, o que acontece é que nós nos tornamos muito mais unidos. Nós nos tornamos muito mais fortalecidos da nossa comunhão. Mas o que acontece muitas vezes é aquilo que Paulo trata em Romanos capítulo 14, em 1 Coríntios capítulo 8, discussões sobre coisas que são periféricas. E deveríamos nos apegar mais nas questões centrais. Isto sim é reparador. E se nós pensarmos assim, vamos nos prevenir de muitos conflitos que podem ser evitados. Diferenças de pensamentos e opiniões são inevitáveis, porque somos formados por experiências diferentes no decorrer da vida, mas é possível vivermos em paz uns com os outros se estivermos comprometidos em seguir na direção da mesma esperança. Jesus, ele teve esse sentimento, ou uma outra tradução possível, ele teve esse mesmo pensamento quando ele foi subordinado à humilhação da encarnação, às atrocidades que cometeram contra ele, as calúnias que dirigiram contra ele, as torturas que praticaram contra ele e até mesmo o sacrifício. Jesus tinha esse pensamento, ele tinha esse sentimento, capítulo 2, verso 5, que obedecer o Pai é mais importante. Se eu vou sofrer por causa disso, ou serei caluniado por causa disso, se passarei por dificuldades ou não passarei por dificuldades, por obedecer a Deus, essas coisas são secundárias. E é isso que Paulo vai falar na sequência do texto, a partir do verso 10, conteúdo da nossa próxima mensagem. Existem coisas mais importantes que devemos nos apegar. E geralmente nós abandonamos o mais importante por causa daquilo que é secundário. Jesus teve esse pensamento. Paulo também teve esse pensamento no capítulo 3, verso 14, quando ele diz o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se preso ou não preso, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer.
E diante do seu próprio testemunho, ele exorta os cristãos, no capítulo 3, verso 15, a terem esse mesmo sentimento, ou este mesmo pensamento. Ele disse: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais, veja aqui a palavra que é a mesma na língua grega, o sentimento e o pensamento. Veja que, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Esse mesmo sentimento. Há algo mais importante que precisamos nos apegar. E isso Paulo esclarece, por fim, no capítulo 3, verso 20 ao verso 21. Irmãos, nossa pátria está nos céus. Nós aguardamos os céus, a revelação gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E quando Ele vier, Ele destruirá definitivamente a presença do pecado e os seus efeitos na nossa vida. Seremos transformados à semelhança do seu corpo. Veja, existem coisas mais importantes que nós precisamos nos preocupar como igreja, nos apegar como igreja. Os crentes filipenses eram culturalmente gregos, e a sua cultura valorizava o pensamento. Daí porque a palavra, o verbo pensar, ele é repetido inúmeras vezes, aliás, em todos os capítulos de Filipenses. Paulo usa este verbo, o verbo pensar. Algumas vezes foi traduzido por sentimento, por preocupação e cuidado. Mas a palavra grega é a mesma, phroneo. E Paulo está preocupado em usar esse verbo inúmeras vezes por considerar que a sua audiência valorizava muito a razão, muito o pensamento, muito o intelecto. Eles compreendiam que o modo de pensar determina o modo de agir. Sendo assim, Paulo chamou a atenção dos cristãos para uma questão que é fundamental. E aí ele traz uma lista aqui de seis modos de pensar que a igreja precisa ter. São eles: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo aquilo que há boa fama. De forma geral, Paulo resume essa lista com esta frase: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A sua intenção foi instruir a igreja a se desapegar de assuntos secundários para se apegar àqueles que são mais importantes. Como antigamente, geralmente discutimos, ofendemos e nos separamos muito mais por questões que deveríamos ser tolerantes do que comprometer a paz naquilo que é mais importante: o nosso amor de uns para com os outros, enquanto estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Pensamentos errados influenciam condutas erradas. Portanto, por isso, devemos proteger a nossa unidade na medida que disciplinamos a nossa maneira de pensar. Como Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2. Se nós disciplinarmos a nossa maneira de enxergar as coisas, de pensar a igreja, de ver a nossa função nessa sociedade, tudo isso, além de nos prevenir de conflitos entre nós, também nos dará condições de nos concentrar naquilo que é mais significativo para a nossa vida pessoal. Por fim, o apóstolo Paulo diz no verso 9, uma vez que você pensa corretamente, você precisa agir em conformidade com aquilo que você pensa corretamente. Haja corretamente, é o que ele diz no verso 9. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, nós ouvimos, nós aprendemos, e agora temos uma responsabilidade: viver de modo coerente. Teologia só tem sentido se ela for vivenciada na prática. Se ela é recebida apenas como um acúmulo de informações, isso, irmãos, não ajuda em absolutamente nada, porque a palavra de Deus nos foi dada como uma bússola para caminharmos de uma maneira correta. Então, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, através da sua santa palavra, deve conduzir os nossos passos. Se estamos convencidos de que a palavra de Deus, ela é justa, ela é verdadeira, ela é respeitável, ela é amável, há boa fama, se ela é virtuosa, então nós precisamos andar em conformidade com aquilo que é central na palavra de Deus para as nossas vidas. Toda paz, em última análise, deriva do Deus da paz. Mas isso não significa que podemos simplesmente esperar que Deus faça isso acontecer. Nós não podemos nos assentar e esperar que Deus faça tudo por nós. E de modo desafiador para a nossa compreensão, a Bíblia equilibra a soberania de Deus e a responsabilidade moral do homem.
Ao mesmo tempo que Deus é o Senhor da igreja, Ele nos confiou responsabilidades a serem atendidas. Deus pode todas as coisas conforme a sua santidade e justiça. Deus pode, e soberanamente deu deveres ao seu povo, para que fazem dele responsável pelas suas condutas. Nós temos responsabilidades diante de Deus, responsabilidades que não podem ser negadas. Sendo assim, a bênção da paz de Deus, que nós lemos no verso 7, que é resultado por atender aquelas primeiras exortações: fiquem firmes no Senhor, pensem concordemente e alegrem-se no Senhor, como? Com moderação e resistindo à ansiedade com orações. Quando nós agimos assim, o que acontece? Verso 7, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa é a resposta de Deus, concedendo bênção ao seu povo, quando o povo age de uma maneira correta. Essa bênção é ela que nos capacita a permanecer firme no Senhor, e ela é uma garantia do Deus da paz, porque Ele é a fonte de toda a paz, é o que nós lemos aqui no verso 9, quando nos comprometemos com condutas exortadas até aqui pelo apóstolo Paulo. São 5 exortações, e nós nos prevenimos de determinados conflitos e desgastes nas nossas relações, se nos ocupar o nosso pensamento daquilo que é mais importante para a fé, e agirmos em conformidade com aquilo que é mais importante para todos os cristãos. Eu quero terminar trazendo 4 considerações finais aqui. Primeiramente, irmãos, aquilo que depender de nós, precisamos ter paz com todos. Naquilo que depender de nós, precisamos ter paz com todos. Isso não significa que o nosso esforço determinará a paz com o nosso irmão. Nem sempre isso é possível, porque às vezes o nosso irmão não quer ter simpatia por nós, não quer demonstrar amor por nós, não quer a nossa companhia. E nós respeitamos, a escolha de cada um. Mas naquilo que depender de nós, precisamos empreender esforços para termos paz uns com os outros. A igreja, como comunidade, não como construção, como templo, como esse lindo templo no qual estamos reunidos nesta manhã. A igreja como povo, como comunidade, é sagrada, pois foi comprada pelo sangue de Cristo. E Paulo a chama, em Efésios, de família de Deus. Todos os cristãos são unidos pela mesma fé em Cristo e viverão nessa unidade para sempre. O que estamos vivenciando aqui é apenas um prelúdio daquilo que será pleno na vinda do Senhor Jesus. Nós estaremos juntos para todo sempre. Queira você, queira não. Nós estaremos juntos para todo sempre. O que estamos vivenciando aqui é passageiro. Então você pode olhar para o seu irmão e começar a se ver ao lado dele para todo sempre. É isso que vai acontecer. Nós viveremos juntos, unidos para todo sempre. Então a melhor coisa que nós fazemos, olhando para aquilo que é fundamental na perspectiva da igreja, é considerar o nosso irmão como parte de uma família eterna. A família que foi constituída pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós somos um só povo, nós somos uma só raça, nós somos todos uma só propriedade exclusiva do nosso Deus. Somos um reino de sacerdotes. Todos têm livre acesso à presença de Deus pela única mediação de Jesus Cristo. Nós somos e devemos ser sempre unidos na mesma fé em Cristo Jesus. Nenhuma desavença, nenhuma discriminação contra os nossos irmãos, nenhuma discórdia, nenhuma maledicência, nenhuma intolerância ou falta de perdão justifica vivermos desconfiados uns dos outros ou desprezando a nossa comunhão, evitando estar reunidos na casa de Deus uns com os outros, no culto devido a Deus. Nada justifica isso, nada justifica isso. Segundo lugar, disciplinemos os nossos pensamentos. Disciplinemos os nossos pensamentos, os nutrindo com a palavra de Deus. O exemplo que temos deste pensamento disciplinado está esclarecido no capítulo 2. E eu peço aos irmãos que abram, por favor, lá no capítulo 2, lá no verso 2. O exemplo que o próprio apóstolo Paulo dá sobre como disciplinar o nosso pensamento. Aqui ele declara a condição, verso 2: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa é a condição primária, o fundamento de um pensamento disciplinado.
E como evidência, como resultado, como fruto desta condição, ele traz agora duas questões importantes que derivam exatamente dessa condição. Primeiro, hajam por humildade. Verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória. E aqui está o ponto central. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, todos nós deveríamos olhar para o nosso irmão, independente da sua classificação socioeconômica, da sua condição acadêmica, da sua história, não importa. Deveríamos olhar uns para os outros, os considerando superiores a nós mesmos, agindo assim por humildade. Em segundo lugar, Paulo esclarece no verso 4 que, uma vez que nós consideramos o nosso irmão superior a nós, devemos então prestar um serviço altruísta. Verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando eu considero o meu irmão superior a mim, sabe o que eu faço com os meus títulos acadêmicos? Sabe o que eu faço com a minha história, que eu considero o mérito para reivindicar algum tipo de respeito? Sabe o que eu faço pelo cargo que eu ocupo? Sabe o que eu faço com tudo isso? Eu coloco isso para trás, eu afasto isto. Eu me vejo diante do meu irmão como um simples servo, enviado por Deus para servi-lo. Então, é muito infantil, é uma vaidade, é uma tolice, querer nos considerar mais importantes que o nosso irmão, querer nos considerar mais autoridade que o nosso irmão, querer reivindicar o centro de todas as atenções, querer que o meu pensamento prevaleça independente do pensamento divergente do outro, querer dominar um ambiente e me colocar como aquele que comanda todas as coisas, é infantil, é uma vaidade repugnante. Porque quando nós olhamos para o exemplo do Senhor Jesus, que Paulo vai tratar a partir do verso 5 do capítulo 2, irmãos, somos constrangidos a agir de uma maneira mais disciplinada no modo como nós enxergamos os nossos irmãos. Porque sendo Jesus, o Filho de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, assumiu a forma de servo e serviu o Pai até a morte e morte de cruz. E quem sou eu e quem é você para pensar de uma maneira diferente? Nós jamais deveríamos pensar de modo diferente. Nós somos chamados para servir uns aos outros, e isso só é possível se nós disciplinarmos a maneira como nós pensamos. Em terceiro lugar, cuidemos de proteger a nossa mente das impurezas. Se temos que disciplinar o nosso pensamento, e essa disciplina se dá na palavra de Deus, por outro lado, nós temos que nos prevenir de algumas corrupções que entram na nossa mente. Por exemplo, músicas impróprias para a nossa edificação espiritual e moral. Eu não tenho nenhum problema em relação à música secular. Ouço, inclusive nessa semana eu estou numa vibe... Estou numa vibe da década de 80, sabe, Nano? Estou numa vibe da década de 80. Lionel Richie, estou nessa aí. Eu não vejo problema nenhum. Ontem eu estava ouvindo uma música com a minha esposa, de David Lennon, e aí era uma música em inglês, e estava falando com ela, olha o que a música está dizendo, olha qual que é o problema com essa música. Eu não tenho um problema com isso, mas, ao mesmo tempo, eu preciso admitir, existem músicas que elas perturbam o nosso pensamento, perturbam e ofendem a nossa fé em Jesus Cristo. E nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos ser radicais, mas também nós não podemos ser ingênuos. De pensar que qualquer tipo de música que nós colocamos na nossa cabeça vai nos fazer bem. Não, irmãos. Existem músicas, inclusive cristãs, que fazem muito mal. Fazem muito mal para a mente. Nós temos que ser seletivos, cuidar da nossa mente, escolher o que nós queremos ouvir. Porque de tanto ouvir, é uma técnica da psicologia, da indução. Ontem eu estava no supermercado com a minha baixinha, com a minha esposa, e estava vendo o rapaz tentando induzir o pessoal a acreditar que quando ele anunciasse o produto, seria um produto que as pessoas precisavam, que elas não podiam perder aquela oportunidade, que o preço seria capaz delas pagarem. Ele não tinha falado que produto era, qual era o valor, e nem se a pessoa tinha necessidade, mas ele já estava cercado de muitas pessoas prontas para avançar naquele produto quando fosse anunciado. É uma técnica de indução. De tanto ouvir, sabe o que vai acontecer? Aos poucos a gente vai começando a nos convencer de que aquilo é aceitável.
quando não é aceitável. E nós temos que cuidar da nossa mente no tocante àquilo que nós ouvimos. Também, irmãos, o excesso de cenas de violência e de sensualidade em filmes. Hoje é quase inevitável. Você vai assistir um filme, é quase inevitável. Agora eles estão colocando cenas de práticas homoafetivas, né? Quase tudo quanto é filme que você vai assistir tem. Sabe o que você faz? Pega o controle, você tem um controle. Não sei se vocês me entendem. Vocês têm um controle. Passa rapidamente aquela cena. Não permita que a sua mente memorize aquela cena. Aquilo vai te fazer mal. Sabe o que vai acontecer? Você está aqui na hora do culto, louvando a Deus em oração, e você está lembrando daquela porcaria. Tem filme que não vale a pena nem assistir. Tem filme que não vale a pena nem assistir. E determinadas cenas, tenha o controle, passe aquela cena rapidamente, não fique se expondo a essas coisas. Desvie os seus olhos também daquilo que você não pode desejar. Você não pode desejar. Então desvie os seus olhos, desvie o seu caminho, cuide da sua mente. Permita que a sua mente se ocupe somente daquilo que é, como diz o apóstolo Paulo, daquilo que é louvor e daquilo que há virtude. Tente encher a sua cabeça da palavra de Deus, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é respeitável. Você vai perceber como a sua conduta e a maneira de você enxergar as coisas começará a mudar. Em último lugar, todas essas coisas, elas não podem ser feitas sem ter Jesus à nossa frente. Pedro diz na sua epístola no capítulo 4, verso 1 e verso 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E aqui eu quero me dirigir àqueles que são cristãos professos e aos que não são cristãos professos. Aqueles que ainda não professaram a sua fé em Jesus Cristo, que estão apenas examinando se vale a pena andar no caminho do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra para você. Não se aventure em praticar todas essas coisas exortadas na palavra de Deus em busca da aprovação de Deus. Nenhuma das nossas obras pode nos justificar na presença do Senhor. Em vez disso, permita que todas essas exortações da palavra de Deus te convença da sua necessidade do Salvador e coloque a sua fé em Cristo que morreu por você. Coloque a sua fé em Cristo que morreu por você, porque só Ele, pelas suas obras, satisfaz a sua necessidade de obedecer a Deus. É Ele quem intercede por você na presença do Pai. Agora, se você já é um cristão confesso em Cristo Jesus, se você já professou a sua fé e anda nos caminhos do Senhor, não faça nada por sua própria força. Peça a Jesus para ajudá-lo a crescer nessas áreas com perdão quando você falhar. Porque nós falhamos. Nós falhamos. Não podemos fazer essa lista por conta própria, mas podemos fazer todas as coisas através de Cristo que nos dá força. Porque Ele, estando à frente das nossas vidas, garante o caminho até a presença e a comunhão com o Pai. Assim, o apóstolo Paulo encerra essa parte, mostrando como nós podemos nos prevenir de discussões insensatas, de brigas, discórdias e da perda, o enfraquecimento da comunhão, pensando corretamente e agindo corretamente. Há diferenças entre nós que são inevitáveis e não podem ser anuladas, mas é possível vivermos em paz se todos nós nos colocarmos na mão do carpinteiro, aquele que faz de todos nós a obra que ele deseja fazer, como o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 1, verso 6. Ele começou a boa obra em nós, ele há de completá-la. Vamos orar?